Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre os pilares da orientação a objeto. Tá? São itens importantes para nós podermos entender melhor e compreender o funcionamento da orientação a objeto. Para falar desses pilares, que são três, são encapsulamento, herança e polimorfismo. Encapsulamento nós já chegamos a trabalhar nas últimas aulas, que é ocultar detalhes da implementação internamente, somente dentro da classe, sem que quem está fora da classe, quem está usando essa classe, conheça o que está acontecendo. Herança é um termo novo, nós vamos aprender ele durante a aula de hoje. Nós iremos ver que você pode herdar comportamentos e características de outras classes. Essa é uma parte muito importante da orientação a objeto, que nos permite ter reaproveitamento, que é quando a gente reaproveita o que nós já fizemos em outras classes. E polimorfismos, do que vem de poli, várias, e morfo, formas. Várias formas de se fazer a mesma coisa. Vamos acompanhar a aula de hoje. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre encapsulamento, o ato de encapsular. Vamos usar, como sempre, o exemplo da pilha, que nós já trabalhamos em outras aulas. O exemplo da pilha, a primeira coisa que nós queremos ver é que ele é uma cápsula. Nós temos uma pilha, vocês conhecem a pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. E algumas formas de cápsula. Nós temos a forma da cápsula, que é aquela mais fininha, a pilha AAA. Tem a pilha normal que a gente conhece, a pilha A, AA e a pilha A. São tamanhos diferentes. Isso é importante, que são cápsulas diferentes. Mas esse encapsular, esse ocultar o funcionamento interno dessa cápsula, nos permite alguns comportamentos, como usar uma pilha em vários dispositivos. Outra coisa importante quando a gente fala de encapsulamento é o ato de proteger o conteúdo do meio externo. O exemplo da pilha. Nós não sabemos qual é a composição interna de todas as pilhas. Tem pilha que tem íon de lítio, tem pilha de cátion, tem várias formas de funcionamento interno de uma pilha. E essa forma que está dentro, a proteção que o encapsulamento protege, não é só para o meio externo. Tá? Ele protege o conteúdo, a pilha que está lá dentro, do meio externo, evitando que a gente tenha contato com o que não deve ter contato. O mesmo vale na programação, quando a gente fala do conceito de encapsulamento. Outro item é proteger o meio externo das complexidades e perigos internos. Além da gente não ter acesso ao conteúdo interno da cápsula, essa cápsula também esconde complexidades e perigos que podem ter se a gente tivesse contato interno com essa pilha. E isso protege o meio externo e protege o meio interno. Assim como a gente teria problemas se a gente acessasse o conteúdo para a gente, isso também influenciaria o funcionamento interno dessa pilha, porque ela funciona com troca de íons, de ciclos de elétrons correndo ali dentro, e isso, se tivesse o contato externo, alteraria o funcionamento. Então, o encapsular protege tanto o meio externo do que tem dentro, quanto o que tem dentro do meio externo também, certo? Ou seja, quem está fora é protegido de quem está dentro, e quem está dentro é protegido de quem está fora. Outro item é que as cápsulas nos permitem padronizar, para tornar comum. O que vem a ser isso? Se nós pegarmos uma pilha, nós podemos usar essa pilha em um controle remoto, podemos utilizar em um brinquedo, podemos utilizar em qualquer dispositivo que espere um formato comum, que é os formatos das pilhas. Isso também pode ser levado para a programação. Esse ato de encapsular, nós vamos tornar público, tornar uma cápsula conhecida. E esse conhecimento pode ser utilizado dessa classe em outros locais. Como falamos, esses itens, encapsular, proteger o meio externo do meio interno, proteger o meio interno do meio externo, padronizar, são características do encapsulamento que a gente vê na pilha que nós vamos levar para a programação. Certo? Evitando, por exemplo, quando a gente encapsula um comportamento em uma classe, o que está dentro não sofre influência do que está fora. Então eu posso fazer as validações do que eu preciso correto dentro da classe, e o que está fora só vai enxergar a interface externa. Não vai ser possível conhecer o funcionamento interno, evitando de quem está usando a classe faça qualquer coisa errada lá dentro. Ok? Bom, vamos ver então agora a definição formal de encapsulamento. Encapsular é ocultar, quase não sai, hein, pessoal? É ocultar partes independentes da implementação, permitindo construir partes invisíveis ao mundo exterior. Desta forma, nós temos partes internas que não são visíveis externamente. E essas partes, elas podem ser implementadas independente do que tem fora. Continuando. Quando a gente começa a falar sobre encapsulamento, a gente vai conhecer também o conceito de interface. Tá? Nós temos, no nosso caso, a pilha,
Qual é a interface dela? Os polos. É aquilo que é possível de ser utilizado para poder passar energia para o dispositivo onde você vai colocar a pilha. Então, essa interface é o que é visível do lado de fora do encapsulamento. Continuando. Então, a definição formal de interface é lista de serviços fornecidos por um componente e um contato com o mundo exterior. É o contato com o mundo exterior que define o que pode ser feito com o objeto dessa classe. Ou seja, existem vários comportamentos dentro da classe. No entanto, somente aquilo que é público, é conhecido fora dessa classe, que são a lista de serviços fornecidos, é que fazem parte da interface. É aquilo que é visível fora da classe para quem vai usar essa classe. Bom, aqui nós vamos falar agora de algumas vantagens de usar encapsulamento, o que não é obrigatório, nós podemos ou não usar encapsulamento, mas ao usar encapsulamento, a primeira vantagem nós temos essa daqui, ó, tornar mudanças invisíveis. Nós vimos isso na última aula que nós vimos do Praticando, quando nós criamos o método estado, modificamos o comportamento do método estado e não influenciou quem estava usando. Isso é tornar mudanças invisíveis, ou seja, se eu não mexer naquela camada externa que é visível, lembra que nós vimos agora, a interface, se eu não mexo na interface, no caso da pilha, se eu não modifico o formato dos polos, que é aquilo que tem contato com o mundo exterior, eu posso usar essa pilha em vários locais. Ou seja, a mudança interna é invisível. Outra coisa, eu não preciso conhecer o funcionamento interno. No caso da pilha, eu não preciso saber se essa pilha é recarregável, se ela é de lítio, se ela é de outro material. Eu preciso apenas que ela suporte a interface apropriada, que é a cápsula apropriada. Polo positivo, polo negativo, e eu posso pegar esse formato e utilizar em vários locais. Isso torna mudanças internas invisíveis e independentes da interface externa. Também é possível facilitar a reutilização de código, porque como nós encapsulamos, colocamos isso dentro de uma cápsula, essa cápsula pode ser utilizada em outros projetos. Eu posso pegar esse código e levar para outro projeto e reaproveitá-lo sem modificar o conteúdo interno. Isso também nos permite aqui, ó, reduzir efeitos colaterais. Como a mudança ocorre internamente e ela não reflete na interface externa, eu não tenho efeitos colaterais fora. Tá? Eu não consigo modificar o comportamento interno, só posso utilizar no formato de uma caixa preta. Outro conceito que nós iremos abordar agora é o conceito de herança. Nós falamos na introdução rápida da disciplina que herança é você ter a possibilidade de herdar comportamentos. Tá? Quando a gente fala de herança, então, nós estamos falando daquilo que acontece, por exemplo, de sua mãe para você. A sua mãe, quando ela se for, ela vai deixar para você herança, vai te deixar o comportamento. Não só se for, vamos falar melhor, né, pessoal? Também, quando você nasceu, você herdou dela características. Você herdou, às vezes, o contorno do olho, a sobrancelha, o formato da boca, da orelha. Então, são características que a sua mãe possui que você também herdou. Nós vamos trazer esse comportamento para dentro da orientação objeto. Tá? Nós vamos ver muito que a orientação objeto é uma das vantagens, uma delas é que a orientação objeto é natural. Então, esse conceito de herança que nós temos no mundo real também é natural dentro da orientação objeto. Então, vamos à definição formal de orientação objeto. Bom, primeiro, ela permite basear uma nova classe na definição de outra classe previamente existente, ou seja, eu vou criar uma nova classe e nesse momento eu vou dizer, essa classe é filha de uma classe mãe, ela herda as características e comportamentos dessa classe mãe. Segundo, a herança será aplicada tanto para características quanto para comportamento. Eu não tenho só as características, não só os atributos são herdados, mas os métodos, ou seja, os comportamentos dessa classe são herdados para a classe filha. Bom, continuando, vamos ver aqui agora um exemplo mais formal dentro da OML. Eu coloquei aqui para vocês, lembrando lá do diagrama da OML, que vocês viram nas disciplinas anteriores, nós temos a classe aluno. A classe aluno tem alguns atributos que nós já colocamos aqui, ó. Ela tem o atributo nome, idade e sexo. São atributos privados, está vendo menos aqui? Matrícula e curso. Essas são as características de um aluno. Tá? Fazer um aniversário, característica desse aluno. Cancelar matrícula, característica do aluno. E nós vamos ver também outra classe, que é a classe professor. Professor também tem os atributos nome, idade, sexo, especialidade e salário, ambos privados, todos privados. E tem os métodos fazer aniversário e receber aumento. E mais uma classe, a classe funcionário, que tem nome, idade, sexo, setor, trabalhando
ele tem os comportamentos, os métodos, fazer aniversário e mudar trabalho, que é mudar para o estado trabalhando, ou parar de trabalhar, que é mudar o estado. Se nós olharmos para essas classes aqui agora, pessoal, nós vamos perceber que elas têm algumas coisas em comum. E essa é a parte importante quando a gente vai falar sobre a modelagem das nossas classes para poder programar orientado a objeto. É necessário um pouco mais de planejamento na hora de programar, não é só começar a codificar. Mas quando a gente pensar em herança, eu não vou lembrar assim, eu vou fazer essa herança já. Não, a gente vai olhar para os nossos modelos, esse exemplo que nós temos aqui agora, e vamos perceber que esses modelos têm atributos e métodos em comum. Eu já deixei até destacado, quem prestou mais atenção viu que aqui nós temos o nome, idade, sexo, vermelho, também temos um professor, também temos um funcionário. Então vocês viram que eles têm coisas em comum. Então vou separar aqui para a gente poder ver, tá lá, nós deixamos aqui só nas classes agora, só aquilo que elas têm próprio de si. Aluno, matrícula e curso, só o aluno tem. Professor, especialidade e salário, o aluno não tem especialidade e salário. O professor não tem matrícula e curso. Assim como o funcionário. O funcionário também tem setor trabalhando, mas não tem especialidade, salário e nem matrícula e curso. São características e os comportamentos próprios de cada um. Bom, então, pegando esses atributos e métodos que nós vimos aqui, nós vamos ter então uma nova classe, que vai ser a classe mãe, que nós vamos chamar. Essa classe mãe ela vai agrupar os atributos que são comuns, nome, idade, sexo, o método comum, que é fazer aniversário, e nós iremos dar um nome para essa classe. Quando a gente está fazendo isso agora, pessoal, nós temos que usar realmente aquilo que nós aprendemos do mundo real e trazer para o mundo da orientação a objeto. Nós temos que usar os conceitos. O que um aluno, um professor e um funcionário têm em comum? Os três são pessoa. Então, o conceito que engloba os três é pessoa. Então, essa classe vai se chamar pessoa. Então, nós temos a classe pessoa. A classe pessoa tem os atributos nome, idade, sexo e fazer aniversário. Aquilo que é comum aos três indivíduos que nós colocamos aqui embaixo. Tá? Bom, só que nós temos agora que entender como é que a gente faz para que isso se torne representado graficamente dentro da orientação a objeto. Então nós temos aqui a forma como o ML faz para representar uma herança. Nós temos a classe mãe, em várias literaturas nós temos classe mãe, superclasse, classe pai, tá? Então a pessoa que é a superclasse ou classe mãe. Tá? E nós temos a classe aluno, funcionário e professor, que são filhas de pessoa, ou são subclasses de pessoa, tá, ok? Então nós temos a classe aluno, a classe aluno ela é uma pessoa. Aqui, gente, entra um dos grandes segredos da orientação a objeto. Quando nós falamos que a classe aluno é uma pessoa, é filha da classe pessoa, nós temos que todos esses comportamentos que existem em pessoas estão presentes em aluno. Assim como você herdou do seu pai e de sua mãe as características e comportamentos, você passa a mão no cabelo igual sua mãe, ou você tem aquele tique de piscar igual alguém do seu pai ou sua mãe, isso você herdou, são comportamentos herdados. Tá? Então na classe, quando eu tenho uma classe pai, uma classe mãe, e ela gera classes filhas, a classe filha sabe, nesse caso, tudo que a classe mãe sabe. Ou seja, aluno tem o atributo nome, tem atributo idade, tem atributo sexo, tem o método fazer aniversário. Tá? E os seus atributos próprios, matrícula, curso e cancelar matrícula. Então nós temos aqui nesse caso a herança. Aluno é uma herança de pessoa. Aluno é uma classe filha de pessoa. Funcionário é a mesma coisa, professor. Em geral, esse diagrama por isso são as três classes, uma do lado da outra, apontando para a pessoa. Mas por questão de espaço na nossa área aqui, eu fiz dessa forma. Continuando. Bom, outro conceito muito importante da orientação a objeto é que nós falamos sobre polimorfismo. Nós temos aqui poli, de muitos, e morfo, de formas. Ou seja, várias formas de se fazer a mesma coisa. Aqui é interessante a gente falar, vamos ver aqui a definição para a gente poder compreender um pouquinho melhor isso. Polimorfismo permite que o mesmo nome represente vários comportamentos diferentes. Como assim, professor? Pense o seguinte, como você acorda de manhã? De segunda a sexta-feira, se você trabalha de segunda a sexta ou estuda, você tem um comportamento para acordar. Você levanta de manhã, escova os dentes, arruma mais rapidinho, toma café e sai para estudar ou para trabalhar. Se você trabalha, você sai para trabalhar. Se você estuda, você sai para estudar. Isso é a sua rotina, como você acorda de segunda a sexta.
Mas quando chega fim de semana, sábado, domingo, você já acorda mais tarde, um pouquinho mais devagar, às vezes emenda o café da manhã com o almoço, e isso é a sua rotina para acordar. Veja que nós temos o mesmo nome para duas rotinas distintas, ou seja, acordar de segunda a sexta é um processo, é uma rotina. Acordar de sábado e domingo é outra rotina, vendo o mesmo nome para comportamentos diferentes. Isso é polimorfismo. Nós vamos ver isso em alguns conceitos e mais à frente, em uma aula mais prática para a gente poder conhecer esse funcionamento. Bom, quando a gente vai falar sobre polimorfismo, nós dependemos primeiro de um conceito novo, que é assinatura de método. Tá? Não é coisa complicada, preocupa com esse nome de assinatura, que é bem simples. O que compõe a assinatura de um método? A assinatura de um método ela é composta pelo tipo e quantidade dos parâmetros. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro aqui. Nós temos aqui agora o exemplo de um método chamado public float, é um método público, o tipo de retorno é float, o nome é calc média e ele recebe dois parâmetros, N1 e N2, ambos do tipo float. A assinatura deste método é o nome dele mais os seus parâmetros e os tipos. Então, calc média, float, N1 e N2 é a assinatura deste método. Vamos ver um outro método declarado aqui embaixo e verificar se a assinatura deles é diferente. Vamos verificar que essa assinatura é diferente. Float int, diferente, professor, float int, método calc média e float N1 N2. Esses métodos não são métodos diferentes, porque eles possuem a mesma assinatura. Lembre que a assinatura é composta pelo nome, número de parâmetros e tipo desses parâmetros, ok? O retorno não faz parte da assinatura do método. Então, nós não podemos contar que isso aqui são duas assinaturas diferentes. Essas aqui são as mesmas assinaturas. Se nós estivéssemos programando isso aqui dentro de um código, ele iria falar que o método já existe, porque ele possui a mesma assinatura. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui agora outro método public float calc média. Float e float é igual, mas não faz parte da assinatura, não importa. Vamos ver o calc média aqui para frente. Calc média, mesmo nome. Então, está parecida a assinatura. Agora eu tenho int bin. Só de chegar int bin já é diferente do primeiro método que nós citamos. Por quê? O tipo do parâmetro é diferente. Nem precisava checar as quantidades. Isso aqui são duas assinaturas distintas. Calc média int bin é uma assinatura diferente de calc média float N1 N2. Outro exemplo. Agora eu tenho aqui public float calc média. Float N1, float N2, float N3, float N4. Olha, pessoal, N1, float N1 N2 é igual a de cima. Sim, mas tem mais dois parâmetros. Ao ter mais dois parâmetros, é uma assinatura diferente. Nós temos até agora três assinaturas diferentes. Outro exemplo. Public float calc média, float ajuste, float N1, float N3. Olha, pessoal, esse tem a mesma quantidade de métodos do segundo. Ok? Mas os tipos são diferentes. Aqui eu tenho int e aqui eu tenho float. Já diferenciou, é assinatura diferente. Isso é importante, pessoal, que nós vamos trabalhar com isso daqui a pouquinho no próximo assunto. Vamos chegar lá Para a gente poder... Por que a gente viu assinatura? Nós vimos assinatura para a gente poder falar agora sobre os tipos de polimorfismo. Existem vários. Das literaturas divergem entre 3 e 4. Mas os dois mais comuns, que é o que nós vamos trabalhar, é sobreposição e sobrecarga. Que esses são mais simples, são os mais utilizados, inclusive, quando a gente trabalha em programação orientada a objeto. Vamos falar sobre sobreposição. Tá? Quando a gente quer falar sobre sobreposição, obrigatoriamente nós temos que falar herança. Por isso voltou aqui o diagrama de UML com herança. Tá? Nós temos mais uma vez aqui a classe pessoa. Dá uma olhadinha que a classe pessoa mudou uma coisa bem sutil aqui agora. Tá? Você vai ver que o nome dela está em itálico. Isso quer dizer que essa classe, uma palavrinha, cuidado, que não é difícil, mas assusta. É uma classe abstrata. O que quer dizer uma classe abstrata? É aquela classe que não pode gerar objetos. Por que ela não pode gerar objetos, professor? Porque ela tem métodos não implementados. Tá? Agora aqui vem um conceito de orientação a objeto que a gente usa o polimorfismo por sobreposição justamente para poder utilizar esse conceito que eu vou explicar agora. Preste atenção, eu sei que toda pessoa tem nome, tem idade e tem sexo. Até aí tranquilo, vimos isso nos slides anteriores. Fazer aniversário. Toda pessoa faz aniversário. Ou seja, chegou a idade, chegou o dia do aniversário, ela faz aniversário.
Agora nós temos um método aqui, que se você prestar atenção, ele também está em itálico, assinar. Este método é o método que representa que a pessoa assinou algum documento, assinou algum papel. Veja bem, nós sabemos que toda pessoa pode assinar um documento, mas cada pessoa assina o documento de forma diferente, certo? Isso é o que a gente diz o seguinte: eu já sei o que tem que ser feito. Eu sei que toda pessoa faz aniversário e tem que saber assinar o seu nome, mas eu não sei como é feita a assinatura. Neste caso, eu declaro um método abstrato, ou seja, eu sei que o método existe, eu sei que o comportamento existe, mas eu não sei como realizar esse comportamento. Aí entra o polimorfismo por sobreposição. Quando eu fizer a herança da classe pessoa, ou seja, quando a classe pessoa gerar uma classe filha, por exemplo, aluno, este aluno tem uma forma de assinar. Então, esse objeto, essa classe aluno, vai sobrepor o método assinar. Por que vem esse polimorfismo por sobreposição? Porque o aluno ainda está em início de carreira, ele assina por extenso. Pega o nome dele e assina por extenso. O funcionário, tá um cara assim que já tem um melhorzinho, ele faz lá, ele abrevia o nome, ele coloca o nome por completo, ele assina diferente. E o professor, que é aquele cara que já tem mais vivência um pouquinho, ele achou que sabe alguma coisa, que às vezes não sabe, né? Não é todo mundo que sabe tudo, ele vai lá e faz uma rúbrica. Você perceba que as três classes fazem assinatura. O aluno é obrigado a assinar por extenso, o funcionário tem a liberdade de poder fazer a abreviatura do seu nome e o professor assina com rúbrica. Certo? Então, veja bem, toda pessoa tem que ter assinar, mas cada tipo de pessoa, aluno, funcionário, professor, tem uma assinatura diferente. Então, nesse caso, quando eu tenho um método abstrato, a classe filha obrigatoriamente deve sobrescrever o método da classe pai, que é método abstrato. Então, neste caso aqui, veja que ele deixou de ser itálico. Ele é um método concreto, um método implementado. Aqui eu não tenho implementação, só coloco lá, o método ele é público. Public void assinar, ponto e vírgula. Ou seja, não tem implementação na classe pai, na classe mãe. E a classe é abstrata. Sempre que tiver um método abstrato em uma classe, obrigatoriamente a classe é abstrata. Então, quando eu faço que pessoa gerou a classe aluno vai ter que implementar o método assinar. Então, dentro do código da classe assinar, vai ter que estar lá, public, void, assinar, abre chave, implementa o código, fecha chave. Ok? Joia. Esse é o conceito de sobreposição. É chamado de polimorfismo porque permite alterar a forma como é feito uma ação, ou seja, executar de várias formas. O aluno assina o nome por extenso, o funcionário assina o nome com abreviação e o professor faz rúbrica. Ou seja, são formas diferentes de fazer a mesma ação que é assinar. Joia. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a parte teórica dos pilares da orientação a objeto, onde nós falamos sobre herança, sobre polimorfismo e sobre o encapsulamento. Que dentro do encapsulamento a gente fala também sobre abstração, que nós já falamos antes. Dentro desses três pilares, nós temos então encapsulamento, herança e polimorfismo. São a base para a orientação a objeto para a gente poder evoluir. Na próxima aula nós veremos isso aí em codificação. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!